está acontecendo o que está acontecendo a nível mundial. E isso ninguém detém. Essa é a última cartada de Deus. Olha, tirou daqui como quando o as. Colossenses 1, 26 ao 29. O mistério que esteve oculto desde os séculos e eras, mas que agora, esse agora é agora, não é lá. Esse aí é um eterno presente, diz agora. Isso aí é mentira, porque lá ninguém entendeu isso. De fato, mataram Paulo e ninguém, não se soube mais nada. Por 2000 anos ficou oculto. Esse agora, eu digo que é agora. É neste tempo. Diz, o mistério que esteve oculto desde séculos e eras, mas que agora foi manifestado a vocês, a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória, desta ciência, deste mistério, não é entre os judeus fracassaram aqui. Não que esse é o povo de Deus, que vamos para Israel fazer o sinal da cruz ali, para caminhar por ali. Olha, ali não há nada, o que tem ali é areia suja, seja de pólvora e sangue. Para que você vai para Israel? Qual é a ideia? Hein? É melhor ir para uma praia de Porto Rico? Essa glória é entre os gentios. Esqueça os judeus. Os judeus fracassaram. Os amamos e recebemos que um dia se convertam a Jesus Cristo homem e que entrem por fé para salvá-los, não espiritualmente. Espiritualmente já estão salvos. O evangelho é para salvá-los de falar sandice, de viver uma vida derrotada com a verdadeira ciência, né? Que é Cristo em vós. Isso é como tu dizer, é José Luiz em vós, ou seja, eu ensino, não José Luiz, porque se eu me meto dentro de ti, vai te dar hepatite A, B e C. É Cristo em vós, a doutrina, a esperança de glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus. Isso está difícil, hein? Apresentar perfeito? Tu estás perfeito. Romanos 2, 17 ao 24. Isso acontece aos que estão com a falsa ciência. Eis aqui tu tens o sobrenome de judeu e te apoias na lei. Esse sétimo dia adventistas. E te glorias em Deus. E conheces sua vontade, instruído pela lei, aprovas o melhor. Isso deve ser assim, não se fuma, não se bebe, não se dança, não se vai ao cinema, as mulheres se vestem assim, aprovas o melhor. Pensando, né, que é o melhor. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Esse legalista, já viu? Tu eras assim? Instrutor dos ignorantes, dos indoutos, mestre de meninos, cuidado, que tens muitos professores de meninos, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas dos ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te jactas da lei, com infração da lei, desonras a Deus? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Lembra que começamos lendo que o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne? E isso aconteceu a todos os legalistas judeus. Todos esses fariseus sempre estavam, não, que e então eles dizem, isso não se faz, e eles fazem. Porque se tu és legalista e criticas e proíbes, terminas fazendo o mesmo. Cuidado como tu usas, né? Porque é que pode acontecer contigo por causa da cobertura angelical que está te observando, e quando tu menosprezas a outro, o anjo diz, olha, vamos dar para ele provar um pouquinho? Pá! Eclesiastes 3, 18 e 19. Encontre esse aí. Veja o que diz. Falando das bestas, eu não sei se eu já havia lido isso antes aqui. Diz a meu coração, é assim por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e para que vejam que eles mesmos são semelhantes às bestas. Isso foi o que João viu, uma besta.
Porque um homem e uma besta é a mesma coisa. Quando João viu a besta, aquela lá, o anticristo, 666, o que ele viu foi um homem, porque é semelhante a uma besta. Veja o verso 19. Porque o que acontece aos filhos dos homens é o que acontece às bestas. Um mesmo acontecimento é. Assim como uns morrem, os outros também. E uma mesma respiração tem todos. Nem tem mais o homem do que a besta, porque tudo é vaidade. Falando do que aquilo que João viu lá em Pátimos foi um homem. Foi, de fato, Jesus Cristo homem. Mas então, a mensagem desta noite é que o homem, a lei, o primeiro pacto, não pôde ajudá-lo. Porque tinha uma ciência que não ajudava a carne, porque diz que o que era impossível para a lei. Em outras palavras, a lei tentou ajudar o homem dizendo não faça, não cometa, mas não pôde ajudá-lo. Por quê? Porque era débil pela carne. Então, o homem estava abandonado, órfão. Por isso Jesus disse, eu lhes enviarei um Consolador para que esteja convosco sempre. Mas o que acontece? O que acontece aí? Não havia forma. Então a religião nos enganou por 2000 anos pregando uma falsa ciência. E isso é o que se prega em todas essas igrejas por aí. Todos esses pastores que estão me escutando, que são os copiadores, né? O que se passa é me ouvindo para ter, né, o que pregar, porque já não confiam nesses sermões que eles compram na livraria. Mas eles não sabem que eles estão em falsa ciência, então pegam minha mensagem, torcem e ao torcê-la, tiram a ciência. E então a ciência já não funciona para eles, mas se compõe uma palavreria que eles se entretêm e se chamam de apóstolos, mas isso não está funcionando para a congregação. Eles não entendem, porque vocês estão tão firmes e têm tanto gozo. A repórter me perguntava, que espírito as pessoas têm, essas que creem em ti? Um espírito de que posso tudo e sempre estão gozosos, mas e por quê? É porque isso é uma ciência. É a loucura da pregação. E tu pega de uma loucura, chamando as coisas que não são como se fossem. Isso é o que eu faço. Quando vejo as coisas mal, eu digo que estão bem, tá louco? E como é que eu vou fazer? E mais às vezes eu passo anos dizendo, olha, eu vivo dizendo que tudo está bem há tanto tempo, né? Haverá algo mal. Olha que eu estou há anos dizendo tudo está bem. E a coisa é que tudo está bem. Essa loucura funciona. Agora veja o que diz, para terminar, Romanos 7, 21 ao 25, e com isso, assim que, olha o dilema do ser humano, se não alcança a verdadeira ciência, se não chega à verdadeira ciência, fica como diz Paulo aí. Está liquidado. Veja como diz. Assim que, querendo eu fazer o bem, olha só, que religião pode te ajudar? Quem poderá me ajudar? Aí não tem chapolim que te ajude. Veja o que diz aí. Assim que, querendo eu fazer o bem, encontro esta lei, que o mal está em mim, imagina? Isso, olha, liquidado. Não é um sentir, é uma lei. Já são duas coisas diferentes. Ou seja, tu queres fazer o bem? Não pode. Tenho boas notícias. Isso é como dizer a um coxo, tu queres caminhar? Não pode. Ou a um cego, queres ver? Não podes ver, estás cego. Tu queres fazer o bem? Bom, se ferrou. Não pode. Porque, veja o que diz. Porque, segundo o homem interior, isso é o que tu queres, fazer o bem, ou seja, teu espírito, esse ser boa gente que tu pensa que és. Porque, segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Sabe, tu aceitas que tu queres o que Papai Deus te pede, mas há outro problema. Mas veja outra lei, meus membros.
que se rebela contra a lei de minha mente. Aí sim que a coisa está má. E consegue, me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Então, o grito está aqui. Miserável de mim! Quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, eu não sei como um religioso pode pretender portar-se bem. Olha, perder tempo, ir à igreja. Todo mundo deve deixar de ir à igreja. Porque para que vai à igreja? Para que alguém diga, porta-te bem, e tu digas, não posso? Não, você tem que se portar bem. Eu já disse que não posso. Promete ao Senhor. Como é que eu vou prometer? Com o quê? Não está em material para isso. Não posso prometer nada, não posso. Seria um estúpido se eu dissesse, pastor, eu vou me portar bem. Isso é uma hipocrisia, porque aí acaba de te dizer que o mal está dentro de ti. Então quer dizer que ninguém vai poder servir a Deus. E aí vem a chave. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com a mente, aí é que entra a ciência. Com a mente, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Quer dizer que o corpo pecaminoso carnal continua igual. O meu está igual, o teu. Mas há uma ciência que se chama tirar o véu, que de alguma forma você escapa. É que é uma ciência. Eu não tenho palavras para explicar-te isso, mas os que forem iluminados me entendem. É uma ciência que te despega do corpo carnal, ainda que continues com ele. Como é? Assim? Mas como assim? Explica tu. Você sabe o que acontece? É que ninguém achou o templo de Deus. O templo de Deus, as pessoas fabricaram templos bonitos, com cruzes, ouro, isto, e o templo estava bem próximo, é a mente. Então, isso estava reservado para a segunda vinda do Senhor. Então, se revelou que é pensando. Então, quando tu pensas, veja que quando tu pensas, como os 14 livros dizem que é o manual da ciência, quando tu pensas conforme ao conselho que nós damos, em alguma forma, tu escapas do corpo físico. É como bem fininho, né? E para explicar, verdade? Paulo diz que é a verdadeira ciência, que se tu te separas do corpo e começas a pensar em fé, dizendo, a mente te diz, as coisas estão más, e logo você vai se dar mal. Então você vem e diz, eu não recebo isso. Você sabe que vai morrer já já, porque não recebo. Olha, o jornal diz que a gasolina está aumentando e daqui a pouco você vai andar de bicicleta. Ah, tu estás em pecado. Deus está zangado contigo. Você vai se perder. O diabo está te vigiando. O inferno te espera. Teus filhos são um fracasso. Então, chamando as coisas que não são como se fossem. Essa é a verdadeira ciência. Escute isso, e isso, ninguém se atreve a falar, nem se comportar assim, a menos que pertença a este ministério. Esse é o selo da promessa do Espírito, selados para o dia da redenção. Um verso mais. E vamos ficar de pé para lê-lo. Não vai ficar aí com o joelho dobrado.
Efésios 5,14. Essa mensagem é para nossos amigos de Telegrácia que não foram iluminados. Qualquer visitante que estiver aqui que não tiver sido iluminado, lembre-se que tu tens um corpo de morte. Paulo disse: quem me livrará desse corpo de morte? Nós te livramos desse corpo de morte, para que vivas diferente. Diz, pelo qual diz, desperta tu que dormes. Assim a igreja está adormecida. Os santos estão dormindo e não há quem os desperte. E levanta-te do corpo de morte. Veja, como vais levantar-te dos mortos se estás morto? Está falando com vivos, né? Porque se diz, olha, levanta-te dos mortos. Mas como? Estou morto. Como vou me levantar? Um morto não se move, sim, mas tu és um morto diferente. Tu tens que levantar-te do corpo de morte, esse aí que tu tens aí caminhando e tu tens deixado que te danifique, recebendo essa má informação e se passa se queixando, não, isso, aquilo, as coisas, e uma queixa, porque a morte te ministra e tu recebes da morte. O mundo que me escuta por Telegrácia, desperta varão, desperta pastor, e levanta-te do corpo de morte, que levas aí acariciando pela lei aí, que é impossível para a lei governar esse morto. E José Luís te iluminará, porque é esse que ilumina. Cristo não ilumina ninguém. Olha, a igreja por 2000 anos mantém as pessoas dizendo, quem me livrará? As pessoas estão nos templos por aí dizendo, pastor, ajuda-me. Olha, pastor, eu sou débil. Pastor, ora por mim. Eu tenho um problema na minha casa, eu tenho isso. E os pastores oram. E então, depois de 2 ou 3 anos na igreja, terminam dizendo, quem me ajudará? Quem me livrará? Olha, eu vou à igreja, eu tenho tentado, eu oro, eu jejuo. E continua dizendo, quem me livrará desse corpo de morte? Satanás me mantém aqui, olha, Satanás ganhou a batalha. Assim eles estão. Mas, quando tu te levantas dos mortos e escutas a verdadeira ciência, que somente crescendo em graça, aqui é onde está a fonte. Vinde, comprai sem dinheiro, bebei das águas e começas a viver.